A história de São Marcos Evangelista é profundamente entrelaçada com os primeiros passos da Igreja e com algumas das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. Marcos, também chamado de João Marcos nas Escrituras, nasceu provavelmente em Jerusalém, em uma família judaica que desde cedo se mostrou próxima dos primeiros seguidores de Cristo. Sua casa era conhecida como um local de encontro para os discípulos, um dos primeiros cenáculos cristãos, onde muitos se reuniam para rezar, partilhar o pão e viver a fé em comunidade, mesmo diante das fortes perseguições que aconteciam naquela época. Um dos episódios mais marcantes relacionados à sua família aparece nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro é libertado milagrosamente da prisão por um anjo. Ele vai diretamente para a casa da mãe de Marcos, Maria. Essa cena revela que a família de Marcos era profundamente engajada na vida da igreja nascente e acolhia com coragem os apóstolos, mesmo sob risco de prisão ou morte. É nesse ambiente de fé, coragem e testemunho que Marcos cresceu e deu seus primeiros passos como discípulo de Cristo. Marcos não foi um apóstolo direto de Jesus, mas se aproximou intensamente da fé por meio da convivência com Pedro, considerado seu grande mestre espiritual. Pedro enxergava em Marcos um jovem inteligente, sensível e capaz de compreender a grandiosidade dos acontecimentos que estavam transformando o mundo. Com o tempo, os dois se tornaram praticamente inseparáveis. Pedro passou a chamá-lo de meu filho, num sentido espiritual, demonstrando o carinho e a importância que Marcos tinha em sua vida. Foi justamente dessa convivência tão próxima que surgiu uma das maiores contribuições de Marcos para a história da fé: o Evangelho segundo São Marcos. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e por isso serviu de base para Mateus e Lucas. A narrativa é marcada pela urgência, pela clareza e pela simplicidade, reflexo do estilo direto de Pedro, que costumava anunciar o evangelho com força e objetividade. Marcos transformou em palavras tudo aquilo que Pedro pregava oralmente, registrando com fidelidade os milagres, as parábolas, os ensinamentos e a paixão de Cristo. Seu objetivo era mostrar Jesus como o Filho de Deus que age com poder e misericórdia, caminhando rapidamente, de forma dinâmica, em direção à salvação da humanidade. Marcos também acompanhou Paulo e Barnabé em uma de suas viagens missionárias, mas por um período não conseguiu seguir com eles até o final da missão. Isso causou certa tensão entre Paulo e Barnabé, mas anos mais tarde, Paulo reconheceu a importância de Marcos e pediu sua presença novamente, afirmando que ele era útil ao ministério. Esse detalhe, presente nas cartas paulinas, revela o crescimento espiritual de Marcos e sua maturidade cristã ao longo do tempo. Depois de muitos anos ao lado de Pedro, Marcos partiu para uma missão ainda maior: anunciar o Evangelho no Egito, especialmente na grande cidade de Alexandria, que era um centro de cultura, filosofia e comércio. Chegar a Alexandria significava alcançar um dos lugares mais influentes do mundo greco-romano. Marcos pregou com coragem, formou cristãos e organizou a primeira comunidade daquele território, tornando-se o fundador da Igreja de Alexandria, uma das mais antigas e importantes da história.
Seu trabalho incomodou profundamente os pagãos da cidade, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça às tradições antigas. Marcos enfrentou perseguições violentas, mas permaneceu firme. Em determinado momento, durante uma celebração de Páscoa, inimigos invadiram a comunidade cristã, prenderam Marcos e o arrastaram pelas ruas de Alexandria até causar sua morte. Mesmo martirizado de forma tão cruel, Marcos manteve-se fiel ao Evangelho até o último instante, testemunhando com sua própria vida aquilo que havia anunciado com palavras. Após sua morte, sua comunidade preservou seus escritos, seus ensinamentos e sua memória. O Evangelho de Marcos começou a se espalhar rapidamente entre os cristãos e tornou-se uma das bases do Novo Testamento. Ele é o evangelista que apresenta Jesus com maior intensidade, como um homem de ação, que cura, que expulsa o mal, que se doa aos pobres, que enfrenta a oposição e que caminha com firmeza rumo à cruz para salvar a humanidade. Ao longo dos séculos, Marcos também passou a ser representado pelo símbolo do leão, um dos 4 seres vivos descritos no livro de Ezequiel e no Apocalipse. O leão simboliza a força, a coragem e o início majestoso de seu evangelho, que começa falando de João Batista como voz que clama no deserto, imagem que, na tradição bíblica, está ligada ao rugido de um leão. Por isso ele é considerado padroeiro de Veneza, cidade que guarda suas relíquias na Basílica de São Marcos, um dos templos mais impressionantes do mundo. A vida de Marcos é marcada por coragem, fidelidade e serviço. Ele não apenas escreveu sobre Cristo, ele viveu Cristo. Ele não apenas falou do Evangelho, ele morreu pelo Evangelho. Sua obra e seu testemunho continuam inspirando cristãos no mundo inteiro a anunciar a verdade com amor e firmeza. Uma curiosidade surpreendente sobre São Marcos é que, segundo a tradição, ele teria sido o jovem que fugiu nu durante a prisão de Jesus no Horto Oliveira. O episódio aparece somente no Evangelho de Marcos, onde se descreve um jovem envolto apenas em um lençol, que foge quando tentam prendê-lo. Muitos estudiosos acreditam que Marcos tenha incluído essa cena como um discreto autorretrato, registrando sua própria presença entre os primeiros discípulos. Oração a São Marcos Evangelista. São Marcos Evangelista, fiel discípulo de Cristo e servo dedicado da palavra, intercedei por nós, vós que escrevestes o Evangelho com clareza e coragem. Ajudai-nos a reconhecer Jesus como verdadeiro Filho de Deus e Salvador da humanidade. Inspirai nossos corações para vivermos com fé, esperança e determinação. Fortalecei todos aqueles que anunciam o Evangelho para que nunca desanimem diante das dificuldades. Amparai os cristãos perseguidos, sustentai os missionários e iluminai os que dedicam suas vidas à evangelização. São Marcos, que permaneceste fiel até o martírio, ensinai-nos a amar a verdade, a defender a fé e a caminhar com confiança ao lado de Cristo. Rogai por nós. Amém. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Deus te abençoe.